vem encher seu pulmão. Tudo fez por você, vem dizer na canção. Seu amor transformou-se, mudou meu coração. E não vou parar de cantar essa canção. O melhor dia do meu viver foi quando te encontrei, Senhor. O meu coração se uniu ao teu. Eu vou viver pro teu louvor. Eu vou viver pro teu louvor. Vou lutar, te buscar, imitar teu amor. Esse meu coração vai buscar o Senhor. Seu amor transformou-se, mudou meu coração. E não vou parar de cantar esta canção. O melhor dia do meu viver foi quando te encontrei, Senhor. O meu coração se uniu ao teu. Eu vou viver pro teu louvor. Eu vou viver pro teu louvor. Esse é o dia, esse é o lugar. Esta é a hora de exaltar ao Senhor. Esse é o dia, esse é o lugar. Esta é a hora de exaltar ao Senhor. Esse é o dia, esse é o lugar. Esta é a hora de exaltar ao Senhor. Esse é o dia, esse é o lugar. Esta é a hora de exaltar ao Senhor. O melhor dia do meu viver foi quando te encontrei, Senhor. O meu coração se uniu ao teu. Eu vou viver pro teu louvor. Eu vou viver pro teu louvor. Sejam todos muito bem-vindos ao Show do Vintão, o nosso show de perguntas e respostas, onde o participante de hoje terá a oportunidade de se tornar o mais novo vintionário do Nova Teens. A cada pergunta, um valor é creditado a este participante. E sem mais delongas, vamos convidar aqui ao palco o nosso participante do jogo de hoje. Pode vir. Seja muito bem-vindo, diga o seu nome e a sua caravana... Caravana não, diga o seu nome e o nome do seu líder de grupo de amigos. O meu nome é Guilherme Alves e meu líder de grupo de amigos é o Caio Akira. Muito bem, Guilherme. Então, só lembrando, a cada pergunta você vai ter a oportunidade de receber um valor, sendo que a última pergunta vale R$1 vintão. Olha só. Então, para começarmos, valendo 50 centavos. A primeira pergunta é: como era chamado o traidor de Jesus? Alternativa 1, Judas, o Galileu. Alternativa 2, Judas, filho de Tiago. Alternativa 3, Judas, irmão de Jesus. Ou alternativa 4, Judas Iscariotes. Alternativa 4. Alternativa 4, Judas Iscariotes. Você está certo disso? Sim, tenho certeza. Posso perguntar? Pode. Computador, qual é a resposta certa? Judas Iscariotes, certa resposta. Você ganhou 50 centavos. Pergunta pra você, quer continuar ou quer parar? Você tem 50 centavos já. Continuar. Claro, que pergunta, né, tio? Então, valendo R$1, onde você vai poder comprar, quem sabe, até um chocolate. A segunda pergunta é: Judas Iscariotes saiu da Santa Ceia quando? Alternativa 1, acabou o pão.
Alternativa 2, bebeu o vinho de Jesus. Alternativa 3, teve os pés lavados por Jesus. Ou alternativa 4, recebeu o pão de Jesus. Vamos lá, Guilherme, pode pensar um pouco. Alternativa 4. Alternativa 4, recebeu o pão de Jesus. E aí, você de casa, será que ele vai acertar a resposta? Você sabe qual é a resposta certa? Alternativa 4, não foi? Sim. Computador, qual é a resposta certa? Certa resposta! Recebeu o pão de Jesus. Você já tem R$1. Você quer continuar ou você quer parar? Continuar. Muito bem, valendo então R$2, onde você vai poder comprar uma aguinha gelada para se refrescar, não é mesmo? A pergunta é: qual era o nome da pessoa que ajudou a carregar a cruz de Jesus? Alternativa 1, Zelote. Alternativa 2, Bartolomeu. Alternativa 3, Simão. Alternativa 4, Girão. Vamos lá, Guilherme, pode pensar. Alternativa 3. Alternativa 3, Simão. Simão. Você está certo disso? Eu vejo que você está convicto. Sim, tenho Posso? certeza. Muito bem. Então, computador, qual é a resposta certa? Simão! Certa resposta! Você ganhou R$2. Pergunta, você quer continuar ou você já quer parar? Continuar. Continuar, é claro. Valendo então R$5. Agora você já pode até comprar um salgado, hein? Vamos lá. A próxima pergunta é: como se chamava o servo do sumo sacerdote que foi ferido por Pedro? Alternativa 1, Matias. Alternativa 2, Paulo. Alternativa 3, Malco. Ou alternativa 4, Gaio. Está ficando mais difícil, né? 3. Alternativa 3, Malco. Você está certo disso? Sim. Olha só, o adolescente está convicto, está certo disso. Então, computador, qual é a resposta certa? Malco, certa resposta! Meus parabéns, você já tem então R$5. Você quer parar ou você quer continuar? Continuar. Continuar, é claro, ele quer concorrer a R$10 agora. Com R$10, olha só, você já vai poder comprar, quem sabe, até um sanduíche. Muito bem, a próxima pergunta é, valendo R$10, de que região era Simão, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz? Alternativa 1, ele era de Jerusalém. Alternativa 2, Simão era de Arimateia. Alternativa 3, era de Cirene. Ou alternativa 4, era de Samaria. Alternativa 3, Cirene. Alternativa 3, Cirene. Eu estou vendo agora que você ganhou confiança do jogo. Ele disse que era a alternativa 3, Cirene, valendo R$10. Computador, qual é a resposta certa? Muito bem, certa resposta! Guilherme, chegamos então à pergunta que vale R$1.000.000. R$1.000.000 para você. Vai ter até que chamar seguranças para sair com toda esta quantia. Você está preparado? Sim. A partir de agora você não vai poder mais parar, tudo bem? Tudo. E esta pergunta que vale R$1.000.000 é tudo ou nada. Se você acertar, parabéns. Se errar, R$0, tudo bem? Próxima pergunta valendo R$1.000.000. Como era o outro nome da festa dos pães sem fermento? Alternativa 1, Festa das Cabanas. Alternativa 2, Páscoa. Alternativa 3, Purim. Ou alternativa 4, Pentecostes. Calma, Guilherme, pensa bem. Valendo R$1.000.000 para você fechar a cantina do seu colégio amanhã. Valendo R$1.000.000. Você já teve o tempo suficiente para escolher uma alternativa. É com você. 2. Alternativa 2, Páscoa. Valendo R$1.000.000. Posso perguntar? Computador, qual é a resposta certa? Páscoa! Certa resposta! Você acaba de se tornar então o mais novo vicionário do Nova Teens. Receba o seu prêmio. Parabéns! Muito bem. Você jogou muito bem o nosso jogo. Então agora nós temos aqui o mais novo vicionário do Nova Teens, o Guilherme.
Muito obrigado por acompanhar o nosso Show do Vintão e até uma outra oportunidade. Tchau! Jesus livra, livre está, liberdade que só Cristo dá. Seu amor me libertou, me mudou. Quem Jesus livra, livre está, liberdade que só Cristo dá. Seu amor me libertou, me mudou. Jesus livra, livre está, liberdade que só Cristo dá. Seu amor me libertou, me mudou. Oh, posso cantar e adorar, pois Tu és bom. Tu és bom estar aqui, por louvar, pois Tu és bom. Tu és bom, posso cantar e adorar, pois Tu és bom. Tu és bom estar aqui, por louvar, pois Tu és bom. Tu és bom, Tu és bom, Adolescentes, eu vou trazer aqui para vocês algumas curiosidades sobre a crucificação de Cristo. Você já deve ter visto essa cena em filmes, em desenhos, até mesmo numa igreja, numa peça de teatro, mas talvez tenha alguns detalhes que você deixou passar despercebido. Eu trouxe aqui para vocês algumas coisas que você talvez não tenha notado que fizeram parte da crucificação de Cristo. Você sabia que o sofrimento de Jesus começou a pelo menos 10 horas antes da crucificação, quando ele ainda estava no Getsêmani na noite anterior orando? A Bíblia diz que ele chegou a suar sangue. Mas será que é possível mesmo que isso aconteça?
Será que existe alguma maneira de uma pessoa suar sangue? Eu nunca suei sangue, mas para tirar essa dúvida, eu trouxe aqui uma especialista que vai nos contar. Doutora Ana Paula, é possível? É possível sim suar gotas de sangue. A hematohidrose, como é conhecida, o suor de sangue, acredita-se que é pela conta das glândulas sudoríparas que são envolvidas por uma rede de capilares de vaso sanguíneo muito fino que alimentam essas glândulas. O que acontece? Esses vasos sanguíneos levam o sangue. Quando a pessoa é submetida a um estresse físico e emocional muito intenso, esses vasos, esses capilares, eles podem se dilatar a um ponto de rompimento. E aí, esse sangue que está no interior dos vasos se exteriorizar através de gotas de sangue. Muito bem. Doutora Ana Paula, muito obrigado. É possível sim suar sangue. Em caso de estresse extremo, uma pessoa pode chegar a esse nível. E a Bíblia diz que Jesus suou sangue, então é verdade. Você sabia que foi utilizada uma arma na crucificação de Cristo, mas não é uma arma de fogo? No momento do açoite foi utilizado um chicote também conhecido como flagrum. O flagrum era um chicote utilizado pelos romanos para bater naquelas pessoas que tinham sido condenadas à crucificação. Não, a Bíblia não diz, mas na época o padrão era que as pessoas que eram levadas para a crucificação, elas levassem 2 séries de 39 chicotadas. Então supõe-se que Jesus também levou essa quantidade. Esse chicote, chamado flagrum, ele é composto pelo couro do chicote, também há partes de metais, e na ponta eram feitos de ossos. Então haviam toda essa parte metálica que muitas das vezes chegava não somente a machucar a pessoa que estava sendo açoitada, mas também chegava a atingir a pele, muitas das vezes os órgãos vitais, de tão afiado que eram essas partes, tanto do metal quanto do osso. Além do chicote, também foi utilizado uma coroa de espinhos. A coroa de espinhos, ela não somente foi colocada, mas ela também foi amassada na cabeça de Jesus. E o que acontece quando esses espinhos atingem a nossa face é que eles podem atingir um nervo que nós temos chamado nervo trigêmeo. Como você pode ver aí na tela, são alguns pontos do nosso rosto. Quando esses pontos são atingidos por alguma coisa muito afiada, é uma dor tão grande que nem morfina, que é o anestésico mais utilizado hoje em dia para acalmar dores extremas, seria capaz de aliviar essa sensação de dor. Então a gente sabe que Jesus sofreu muito, tanto nas chicotadas, na coroa de espinhos também. Outra coisa utilizada na crucificação de Cristo foi a própria cruz. A cruz ela foi carregada por ele. A Bíblia não fala, mas acredita-se que essa cruz tinha cerca de 5 metros de altura e a parte horizontal dela, onde ficavam presos os braços, tinha cerca de 3 a 4 metros. E Jesus carregou essa cruz por um caminho que tinha mais ou menos 800 metros, não se sabe exatamente. Mas o percurso, desde o momento onde ele começou a carregar a cruz até o momento do local da crucificação, é conhecido por Via Dolorosa. Toda vez que você ouvir essa expressão Via Dolorosa, é o caminho por onde Jesus passou, onde ele carregou aquela cruz. Ao chegar no local, era o momento da crucificação. E os romanos, eles utilizavam pregos. Eu trouxe aqui alguns pregos para vocês, ó. Não eram esses pregos, mas os pregos da época, eles tinham em torno de 13 a 18 centímetros. Esses pregos, eles eram fincados tanto nas mãos quanto dos pés da pessoa que estava sendo crucificada. A pessoa ela tinha que se sustentar no próprio corpo. Então era muito difícil para a pessoa que estava sendo crucificada ali naquela situação conseguir manter uma respiração constante, porque a posição que ela estava era desfavorável aos pulmões. A Bíblia não diz a causa da morte de Jesus, mas supõe-se que foi por asfixia. Em uma prática comum na época, quando as pessoas que eram crucificadas
demoravam muito a morrer, é que os soldados romanos, eles quebravam o pé do crucificado, assim eles não conseguiam se apoiar na cruz e eles morriam de forma mais rápida. Com Jesus, porém, não foi assim. A Bíblia diz que nenhum osso de Jesus foi quebrado. Então a gente sabe que isso não aconteceu. Talvez porque Jesus tenha morrido antes dos outros condenados, antes dos outros dos ladrões que estavam do lado dele, porque ele sofreu muito mais que os outros. Então isso também aconteceu para que a profecia que está na Bíblia se cumprisse. Adolescentes, Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Ele carregou o peso dos meus e dos seus pecados, para que eu e você tivéssemos a vida eterna ao lado dele. Em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Faça valer esse sacrifício de Jesus. Leve essa mensagem para outras pessoas, para que elas também conheçam essa verdade. Esse foi mais um quadro Curiosidades Teens. Até a próxima! Preciso ser o oposto do que o mundo é. Manter de frente com os meus desejos. Resistir o mal até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes. Evitar as más conversações. Me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo. Lembrar que ele é o tempo santo do Pai. Preciso ter atitude. Guardar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé. Colidir com o mundo e ficar de pé. Mas que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu. Lembrar que numa cruz Jesus por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é. Bater de frente com os meus desejos. Resistir o mal até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes. Evitar as más conversações. Me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo. Lembrar que ele é o tempo santo do Pai. Preciso ter atitude. Guardar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé. Colidir com o mundo e ficar de pé. Mas que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu. Lembrar que numa cruz Jesus por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé. Colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu. Lembrar que numa cruz Jesus por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. E aí, meus amigos do Nova Teens, que alegria estar aqui com vocês mais uma semana nesse culto online fantástico para aprendermos sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. E hoje a gente vai finalizar essa série de mensagens sobre a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, a vida de Jesus. A gente vai falar hoje dos últimos dias de Jesus e esses últimos dias não foram fáceis aqui na Terra. Ele teria que passar por um momento de sofrimento terrível para que nós tivéssemos paz e fôssemos livres do pecado.
ele seria abandonado pelas pessoas que estavam ao lado dele. As pessoas que tinham prometido que nunca iam abandoná-lo. Pessoas que diziam estar dispostas a morrer por ele. Ele seria traído por um amigo próximo. Ele seria ferido. Iriam bater nele. Sofreria todo tipo de humilhação nas mãos daquelas pessoas por quem ele iria morrer. Isaías 53:5 diz: ele foi ferido, por causa de nossos pecados. Seu corpo foi maltratado por causa de nossas desobediências. Ele foi castigado para nós termos paz. Ele foi chicoteado e nós fomos curados. Jesus sofreu muito nos últimos dias da vida dele ali, como disse no versículo que a gente acabou de ler, para que nós pudéssemos ser curados, sarados dos nossos pecados. E a Bíblia diz que o que sustentou Jesus diante de tanto sofrimento foi o grande amor que ele tem por nós. Romanos 5, versículo 8 diz bem assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus demonstrou seu amor por nós, mandando Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Mesmo que nós não tivéssemos nada a oferecer a Deus, mesmo Ele não precisando de nós para continuar sendo Deus, Ele demonstrou misericórdia e amor. João 3,16 diz, e você conhece bem esse versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele sofreu a condenação do pecado para que nós não precisássemos sofrer. Ele deixou o céu para que nós pudéssemos chegar até lá. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. 1 João 4,9 diz: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Olha que incrível amor de Deus, é dar a vida do seu próprio Filho para que nós pudéssemos ter a vida. Deus nos ama de uma forma incrível. E esse sacrifício foi feito, o versículo finaliza que a gente acabou de ler, para que nós pudéssemos viver por meio dele, para que nós pudéssemos viver em obediência a Jesus e pudéssemos servir a ele. A liberdade que nós temos hoje só é possível por causa de Jesus. A salvação que nós temos hoje foi graças ao grande amor que Deus tem por nós. A salvação, ela é de graça, mas não custou de graça. Jesus pagou esse alto preço. Se você hoje pode comemorar, se alegrar, ter esperança, você tem que agradecer a Jesus, pois só temos isso graças a essa grande missão que Jesus cumpriu aqui na Terra. Agora, por que Jesus precisava vir para esse mundo? Por que ele precisava viver essa vida aqui na Terra, sem pecado, uma vida perfeita, e precisar morrer no fim da sua vida? Lucas 19:10 nos responde essa pergunta. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio em resgate de cada um de nós. Nós estávamos perdidos nos nossos pecados, nas transgressões, mas Jesus veio justamente para nos buscar e nos salvar desse pecado. Essa era a missão, por isso que Jesus precisava vir a essa terra. E essa não seria uma missão fácil. Jesus iria sofrer muito por nós, mas ele sabia que o final valeria a pena, apesar do preço que ele tinha que pagar. A morte de Jesus na cruz foi um evento que marcou a história para sempre. A crucificação de Jesus naquela cruz revelou ao mundo a grandeza da misericórdia de Deus e o grande amor pelo ser humano. Efésios 2, de 4-6, diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E hoje nós vamos falar sobre alguns acontecimentos, alguns fatos importantes, algumas coisas que aconteceram e que Jesus teve que enfrentar nos últimos dias da sua vida. Primeira coisa que nós vamos ver, o primeiro fato, acontecimento que aconteceu ali nos últimos dias de Jesus foi a prisão de Jesus antes da crucificação. O primeiro ponto é a prisão dele antes da crucificação. Jesus disse, lá em Mateus 26:2, como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus ali, um pouco antes do grande momento, ele já estava predizendo que daqui a alguns dias ele seria entregue, né, e seria crucificado para cumprir essa missão. Aquele momento ali, o chefe dos sacerdotes e os grupos religiosos se reuniram ali no palácio junto com Caifás, que era o sumo sacerdote, e eles estavam tentando prender Jesus e matá-lo. Então um dos discípulos dirigiu-se até o chefe dos sacerdotes e perguntou quanto ele ganharia se entregasse Jesus. E o que eles disseram para aquele homem foi 30 moedas de prata seria a recompensa se ele entregasse Jesus.
Então Judas, como nós vimos na brincadeira mais cedo, Judas entregou Jesus e ele, na verdade, procurou ali uma oportunidade para entregá-lo aos sacerdotes e mestres da lei. Jesus chegou com os seus discípulos depois daquele evento ali, e em Mateus 26:31, ele disse o seguinte: então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Então Jesus já estava também predizendo mais um acontecimento que viria a passar daqui a uns momentos, que os seus discípulos todos iriam abandoná-lo. Mas Pedro, que era um dos discípulos, disse que mesmo que todos abandonassem Jesus, ele não iria abandoná-lo. Mas Jesus disse que naquela mesma noite, antes que o galo cantasse, ele negaria Jesus 3 vezes. Jesus então, depois daquilo ali, foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, para uma das cenas mais famosas ali, antes da morte de Jesus, que nós conhecemos bem. E aquele era um lugar do Monte das Oliveiras, onde Jesus costumava ir para orar. E ali naquele local, ele começou a se entristecer no seu espírito e a se angustiar. Mateus 26:39 mostra um pouco do que estava acontecendo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus, ele sabia o que ele iria ter que passar ali naqueles últimos instantes de vida. Ele sabia do sofrimento, ele sabia da separação do Pai que ele ia passar. E ele clamou ao Senhor, angustiado no seu espírito, falando: Senhor, se tiver uma forma de salvar a humanidade, se tiver uma forma de salvar o homem, e se o Senhor puder me livrar disso, que o Senhor faça, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se essa for a única forma, eu estou disposto a cumprir a minha missão até o fim. Essa foi a oração que Jesus fez naquele momento. Mateus 26:47, depois daquela oração ter sido finalizada ali, enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, que iria trair Jesus. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Então, Judas, como ele tinha acordado ali, tinha acertado com os sacerdotes, queria entregar Jesus por 30 moedas de prata. E aí ele combinou que aquele que ele saudasse com um beijo, aquele seria Jesus, e que eles poderiam prendê-lo. E foi isso que aconteceu. Judas saudou Jesus com um beijo, e naquele momento alguns homens se aproximaram e prenderam Jesus. E essa foi a prisão de Jesus antes da crucificação. O segundo fato, acontecimento, é Jesus perante o Sinédrio. Após ter sido preso, Jesus foi levado ao Sinédrio, que era o mais alto tribunal religioso dos judeus, do qual faziam parte sumos sacerdotes, chefes religiosos e professores da lei. Tinham ali 71 membros, incluindo o presidente. Como Jesus era inocente, o Sinédrio teve dificuldade de formular uma acusação contra ele. Por isso ele acabou sendo condenado sob falso testemunho. Certa vez Jesus tinha dito o seguinte, que ele destruiria o templo de Deus e o levantaria em 3 dias. Então, aquele povo usou essa frase de Jesus, essa fala de Jesus, para acusá-lo. Mas Jesus não estava falando de um templo físico feito de pedra. Ele estava falando dele próprio. Ele era o templo de Deus e que eles iriam destruir o templo, ou seja, Jesus, mas que ele seria levantado em 3 dias. Já predizendo o que aconteceria na morte e na ressurreição de Jesus 3 dias depois. E depois disso, depois dessa acusação, Jesus ainda fez uma declaração profunda sobre a divindade, sobre a divindade dele, sobre ele ser Deus, após ser interrogado pelo sumo sacerdote. Ele afirmou ser o Filho do Homem, aquele que virá sobre as nuvens e reinará com o Todo-Poderoso. Ele disse que ele e Deus eram um só, ele era o Filho de Deus. E diante disso, o sumo sacerdote o acusou de blasfêmia. O terceiro acontecimento é o julgamento de Jesus antes da sua crucificação. Depois que o Sinédrio conseguiu acusação formal contra Jesus, ele foi entregue a Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia. Diante das acusações, Jesus permaneceu calado, não disse nada, conforme as palavras que o profeta Isaías já tinha falado centenas de anos antes. Isaías 53 tem essa profecia que ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu sua boca. E como Isaías tinha profetizado, Jesus foi ali e ele ficou calado diante dos seus acusadores. Naquele tempo, Pilatos estava enfrentando uma situação política complicada e para evitar qualquer transtorno, ele enviou Jesus até Herodes Antipas, que era autoridade sobre a Galileia. Depois de outro interrogatório, onde Jesus também permaneceu completamente calado,
Jesus foi devolvido a Pilatos. Pilatos então propôs à multidão ali que eles surrassem Jesus, batessem Jesus, maltratassem e depois os liberassem. Mas o povo não quis aquilo. Então ele também ofereceu a alternativa de libertar ou Jesus ou um famoso criminoso da época chamado Barrabás. Mas nada disso deu certo. A multidão exigia, clamava pela crucificação de Jesus. Crucifica-o, crucifica-o. E assim eles pediram a libertação de um bandido, de um criminoso, Barrabás, no lugar de Jesus, o Filho de Deus, o homem perfeito, que não tinha nenhum erro. E aí a gente entra no nosso quarto fato, quarto acontecimento, que é a tortura de Jesus antes da sua crucificação. Depois que o povo conseguiu convencer Pilatos a crucificar Jesus, ele passou por uma sessão de tortura. Jesus foi açoitado antes de seguir para aquela cruz. A sessão de açoites feita pelos romanos era muito cruel e dolorosa. O instrumento de tortura, como a gente viu no quadro mais cedo, ele tinha um pequeno cabo de madeira, no qual era preso um chicote feito com um combinado retorcido de tiras de couro, e em suas pontas eram colocados pedaços de ossos cortantes e ganchos de metal. Esse castigo era tão pesado que não era raro um homem morrer em decorrência dos ferimentos causados pelos açoites. Com a violência do impacto, o cordão de couro criava profundos hematomas e cortes, enquanto as pontas de ossos e ganchos de metal cravavam e rasgavam a pele. A carne do açoitado ficava tão dilacerada que as veias até os órgãos internos ficavam expostos entre os ferimentos ali. Depois de Jesus ter sido injuriado pelo povo e açoitado violentamente, os soldados do governador se reuniram ao redor dele e se divertiram às custas de Jesus. Eles queriam zombar do rei dos judeus. A Bíblia diz que, primeiramente, os soldados despiram Jesus, tiraram suas roupas e depois o vestiram com um manto de púrpura. O objetivo daquilo era representar as vestes da realeza. Que devemos nos lembrar que o corpo de Jesus estava completamente ferido já pelos açoites. Então, esse simples ato de tirar aquela roupa e vesti-lo novamente, cara, deve ter sido extremamente doloroso. Para você ver o que Jesus teve que passar para que nós pudéssemos ser salvos. Os soldados também providenciaram uma coroa de espinhos e colocaram sobre a cabeça de Jesus. O propósito deles era escarnecer Jesus, era feri-lo ainda mais. Os espinhos da coroa causaram sangramentos intensos nele. E como se isso tudo não bastasse, eles conseguiram levar aquela injúria até o limite mais baixo e degradante. Eles começaram a cuspir em Jesus. Por fim, mais uma vez, despiram-no e vestiram com a roupa dele e o levaram para ser crucificado. Isso foi o que Jesus já sabia ali no Getsemane que ia ter que passar, que ia ter que sofrer, que ele orou pedindo para o Pai para que ele fosse poupado daquilo, mas o Pai sabia que essa era a única forma de salvar a humanidade, salvar o homem da condenação eterna. Então a gente chega no quinto acontecimento aí, que é Jesus a caminho da crucificação. Depois de ter passado por tudo isso, ter sido traído, condenado, açoitado, julgado, ele ainda teve que fazer uma caminhada até o ponto da crucificação. Depois de ter sido açoitado e maltratado pelos soldados, ele foi levado para ser crucificado e, como dizia a lei de Moisés, a execução precisava ser feita fora da cidade. Além disso, o homem condenado à crucificação era obrigado a carregar seu próprio instrumento da execução, que no caso era a cruz. E Jesus carregou a própria cruz. Mas por causa das limitações do corpo dele, que já estava completamente debilitado naquele momento, Jesus não conseguiu carregá-la por muito tempo. Quando Jesus chegou à exaustão física, os soldados obrigaram um homem chamado Simão a carregar a cruz de Jesus pelo caminho restante. Como a gente viu também, foi uma das perguntas da brincadeira que a gente teve mais cedo. Simão então carregou aquela cruz. E os pesquisadores, eles são unânimes em afirmar que esse era o modo mais cruel, humilhante e vergonhoso de pena de morte na época. Cícero, que era um historiador romano, afirmava que não haviam palavras para descrever um ato tão monstruoso desses como a crucificação. A morte por crucificação era lenta e terrivelmente agonizante. As mãos ou os pulsos eram pregadas na madeira com grandes cravos de metal e depois amarrados na viga para aumentar a sustentação. Os pés eram apoiados numa pequena tábua e também recebiam cravos que atravessavam os pés. Esses ferimentos causavam na vítima sangramento e dor tremenda. Todo esse processo continuava até que o corpo da vítima alcançava a exaustão total. Por isso, o processo de morte podia demorar dias. Geralmente corria por asfixia.
Em muitos casos, as pernas das vítimas eram quebradas para acelerar o processo de morte. Como as pernas não podiam mais sustentar o tronco da vítima, a asfixia ocorria de forma mais prática, de forma mais rápida, desculpa. E aí a gente chega no sexto fato, acontecimento, que é justamente a crucificação de Jesus. Jesus foi crucificado num local chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ele foi crucificado ali naquele momento entre dois criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. E apesar de essa ser mais uma afronta contra Jesus, um homem perfeito morrendo ao lado de dois criminosos, ali se cumpriu a profecia de Isaías, que dizia que Jesus seria contado com os transgressores. Isso está lá em Isaías 53:12. Foi colocada em acima da cabeça de Jesus também, na cruz, foi colocada acima da cabeça dele, uma placa que dizia: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus", lá em Mateus 27:37. As vestes dele foram divididas entre soldados que lançaram sortes por elas. Provavelmente isso incluiu o manto que cobria a cabeça, as sandálias, o cinto, a capa, a túnica que não tinha costura. E assim se cumpriu também a profecia de Salmo 22:18, que diz: "Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes", se cumprindo mais uma profecia dita lá em Salmos. Durante essa crucificação, Jesus foi acompanhado de algumas poucas pessoas que se compadeciam dele. Alguns seguidores olhavam de longe, e algumas das mulheres que acompanharam fielmente seu ministério também estavam ali, ao lado do apóstolo João. Os nomes que aparecem nos relatos são Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Salomé e Maria, esposa de Cleófas. E João é o único apóstolo que é mencionado próximo a Jesus ali, naquele momento da cruz. E o último fato, acontecimento, é justamente a morte de Jesus naquela cruz. Jesus foi crucificado aproximadamente 9 horas da manhã e morreu por volta das 3 horas da tarde. Durante esse tempo, houve um período de trevas que durou do meio-dia até as 3 horas da tarde. A Bíblia também destaca que Jesus, mesmo na cruz, os insultos contra ele não cessavam. As pessoas blasfemavam contra ele, principalmente atacando sua divindade, sobre o fato dele se dizer filho de Deus. Até mesmo um dos ladrões que foi crucificado ao lado de Jesus estava o insultando ali. E no meio de tanta injúria, de tanta ofensa, o silêncio tomou conta dos lábios de Jesus na cruz. A única coisa que ele disse foi a oração para que o Pai perdoasse aquelas pessoas. Lá em Lucas 23:34, Jesus disse: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo." Mesmo depois de ter sofrido tudo aquilo, mesmo depois das pessoas tendo humilhado, tendo batido nele, tendo o crucificado, Jesus ainda disse ao Pai: "Senhor, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo." E finalmente um dos ladrões que estava crucificado se arrependeu do seu pecado e reconheceu Cristo como seu Senhor, que ele era o Filho de Deus. Esse ladrão ouviu de Jesus as doces palavras que estão em Lucas 23:43. "Hoje mesmo você estará comigo no paraíso." Quando Jesus entregou seu espírito a Deus e morreu, o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Isso significa que, por meio da sua morte, o caminho para o santuário celestial foi aberto, o caminho para Deus foi aberto. Houve também um tremor de terra que partiu rochas e abriram sepulcros. E com a morte de Jesus, muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. A Bíblia não mostra muitos detalhes sobre essas pessoas, só que muitas delas apareceram em Jerusalém. Após a morte de Jesus na cruz, um dos soldados transpassou o lado do seu corpo com uma lança, ou seja, ele furou Jesus ali com a lança, e ao fazer isso saiu sangue e água. Isso foi mais um indicativo direto sobre a plena humanidade dele. O soldado que transpassou o corpo de Jesus na cruz queria certificar que ele realmente estava morto. Os judeus não queriam que nenhum corpo tivesse na cruz durante o sábado. Então eles pediram que as pernas dos homens crucificados fossem quebradas. A pernas dos 2 ladrões que tinham sido crucificados com Jesus foram quebradas, pois eles estavam vivos ainda, mas Jesus já tinha morrido. E nenhum dos seus ossos foi quebrado. E assim, mais uma vez, se cumpriu as Escrituras, que diziam que nenhum de seus ossos seria quebrado, e que ele seria transpassado lá em Salmo 34:20. "Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado." Depois disso, o corpo de Jesus foi retirado da cruz e levado para ser sepultado por José de Arimateia, que era um seguidor de Jesus. Nunca ninguém havia sido sepultado no túmulo em que Jesus foi colocado. Apesar de terrivelmente dolorosa, a morte de Jesus na cruz não tem que ser vista simplesmente do aspecto físico,
Muitas pessoas erram em olhar para essa crucificação de Jesus e enfatizar as torturas físicas que ele suportou. Claro, a dor do corpo foi inimaginável, mas outros homens antes e depois enfrentaram a mesma dor física. O que nós temos que atentar é que naquela cruz, Jesus foi submetido mais do que qualquer homem podia ser capaz de suportar. A Bíblia diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi morto, foi afastado de Deus para que nós pudéssemos alcançar a Deus. O profeta Isaías diz que o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. A dor inimaginável que atingiu Jesus na cruz foi receber sobre si todo o peso da ira divina por causa do pecado. Aquele que nunca pecou e que diante dele todo o universo declara que ele é santo, estava na cruz do Calvário e se fez pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21 diz: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aquele que por toda a eternidade desfrutou de um relacionamento perfeito com o Pai, na cruz agoniante gritou: meu Deus, por que me desamparaste, por que me abandonastes? Quando Jesus clamou essa frase, ele estava sendo sincero e honesto, ele estava desamparado, ele havia tomado sobre si todo o nosso pecado, e o Pai virou seu rosto para ele. Isaías 59:2 diz: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Na cruz, Jesus estava realmente abandonado pelo céu e sendo moído como um verme em favor do seu povo. Nova Teens, nós temos visto nessas últimas 4 semanas sobre a vida de Jesus, sobre o nascimento, o ministério, as obras e milagres que ele fez, e hoje sobre a morte e a sua ressurreição. Nós vimos que Jesus fez tudo isso por amor a nós, porque nós já nascemos, eu e você nascemos com um pecado impregnado no nosso coração. E a Bíblia diz que o salário desse pecado é a morte, é a separação de Deus, é a morte eterna. E a única forma de nos salvar, de nós podermos encontrar Deus novamente, era através de Jesus. A gente viu ali no Getsemane que Jesus perguntou: Senhor, não tem outra forma? E não, essa era a única forma. Jesus era a única forma de nós podermos nos reconectar com Deus novamente. João 14,6 diz, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é esse único caminho que nós podemos encontrar novamente ao Pai e nos tornar novamente um com Ele. Nós podemos alcançar a salvação, de nós podermos ser perdoados pelos nossos pecados. E nós podemos passar uma eternidade no céu, ao invés de uma eternidade longe de Deus no inferno. Jesus, ele pagou esse preço naquela cruz. Quando ele ressuscitou, ele provou que ele tinha poder sobre a morte. E que agora, esse preço do pecado já está pago. Mas o fato de Jesus ter morrido naquela cruz e ter pago aquele pecado, não significa que nós automaticamente já somos salvos. O amor, ele não vai forçar a gente. Jesus, Deus dá o livre-arbítrio de nós escolhermos ou não. Jesus já pagou o preço da nossa salvação. Mas ele estende esse presente para que nós o aceitemos ou não nas nossas vidas. O que nós precisamos fazer é apenas receber esse presente. Ele é de graça para nós. Romanos 10, 9 e 10 diz que se nós crermos no nosso coração que Deus nos ressuscitou dentre os mortos e confessarmos Jesus como Senhor, nós seremos salvos. Então, o que nós precisamos é realmente crer nessa história, acreditar, entender que nós somos pecadores, que nós falhamos, que nós merecemos passar uma eternidade afastados de Deus por conta do pecado que é no nosso coração, mas que Jesus veio para essa terra, viver uma vida perfeita, e que Ele, somente Ele, através da sua morte e ressurreição, pode nos trazer a vida eterna. Nós precisamos crer nisso e confessar com a nossa boca que Jesus é nosso Senhor. É fazê-lo Senhor das nossas vidas, é entregar o volante da nossa vida para Ele nos direcionar, para Ele dirigir a nossa vida. É decidir obedecer, é decidir fazer a vontade dEle. Entregar realmente a nossa vida para Jesus ser o Senhor. E o versículo diz: dessa forma vocês serão salvos. Creia em Jesus e será salvo. Adolescente, pode ser que talvez você nunca tenha feito essa oração. Talvez você esteja vendo às cegas ainda. Você não está conseguindo viver a sua vida da forma correta, porque nós nunca vamos conseguir pelas nossas próprias forças. Mas Jesus veio para nos trazer salvação e Ele sofreu para que nós pudéssemos ter a vida. Então, se você nunca entregou a sua vida para Jesus, se você nunca fez essa oração, eu quero dar uma oportunidade para você hoje, para você fazer
essa coisa que vai mudar a sua vida. Isso que eu fiz há quase 10 anos atrás, eu nunca me arrependi na minha vida. Cara, minha vida foi transformada depois daquele dia e eu tenho certeza que a sua vida também pode ser transformada. Então, se você quiser tomar essa decisão, eu vou pedir para você abaixar sua cabeça na sua casa e você pode repetir essa oração comigo, você pode fazer uma oração simples a Deus, reconhecendo o seu pecado e entregando a sua vida para Jesus. Então, vamos orar? Você pode abaixar sua cabeça aí na sua casa. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por ter feito esse sacrifício no nosso lugar, por ter morrido naquela cruz, por ter ressuscitado, por não ter desistido dessa missão por nós. Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu falho, Senhor, contigo, eu reconheço que eu preciso de Ti para ser salvo, Senhor. Nesse momento eu quero entregar minha vida para Ti ser o Senhor da minha vida, para Ti me salvar dos meus pecados, para Te perdoar os meus pecados, para que eu possa ter a salvação e viver uma vida no céu ao lado de Ti, Senhor. Entrega a minha vida a Ti, que Tu possas ser o meu Senhor, que Tu possas direcionar os meus caminhos e que eu possa Te obedecer em tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, Nova Teens? Muito obrigado pela sua presença hoje. Esse foi o final da série de mensagens sobre a vida de Jesus. Semana que vem você não pode perder, que nós vamos começar a falar de outro personagem bíblico muito importante também das Escrituras. Valeu, Nova Teens! Até a próxima! Yeah.